Olá pessoal, hoje no episódio Momento Jornada Cultural vamos falar de um lugar elegante, de um dos pontos sofisticados de São Paulo. Vamos falar de um espaço onde o índice de desenvolvimento humano é bastante significativo em relação a outros bairros de São Paulo. Vamos falar de um espaço que concentra, na verdade, o maior número de cachorros por metro quadrado da América Latina. Vamos falar de um local onde se concentra 25% da comunidade judaica do estado de São Paulo. Um lugar muito bom de se viver, um lugar muito interessante. Um lugar com ruas e calçadas extremamente largas, totalmente arborizadas, onde você pode caminhar e passear. Um lugar que concentra parques e praças históricos interessantes, como o Parque Buenos Aires e a Praça Vila Boêmia. Sim, estamos falando de Higienópolis, o bairro de Higienópolis, o bairro da higiene. Vamos ter informações para conhecer um pouco de como surgiu exatamente esse bairro no final do século passado e conhecer um pouco das histórias que pontuam exatamente o dia a dia e a rotina do espaço. Atrás nós temos o Shopping Pátio Higienópolis, um espaço que na verdade se concentrou, surgiu na verdade acompanhando todo o entorno da localidade, todo o entorno da arquitetura local. Um espaço muito interessante, onde nós temos 305 lojas, temos 23 restaurantes, temos 6 cinemas e um teatro, o famoso Teatro Folha. Um lugar de lazer, de gastronomia e de compras requintadas. Nesse bairro, muitos intelectuais, artistas e políticos escolheram para morar, dada exatamente essa tranquilidade, essa segurança que ela passa para a gente. Vamos conhecer um pouco desse famoso bairro. Vamos conhecer essas ruas que levam o nome de mulheres que foram significantes para o século XIX, como Angélica, como Maria Antônia, como Veridiana Valéria da Silva Prado. Mulheres que se movimentavam pela filantropia de São Paulo e que também contribuíam para o desenvolvimento das artes na cidade. Venham conhecer com a gente esse episódio e ver esse cantinho de São Paulo, onde a arquitetura é totalmente diferenciada. A Casa Higienópolis é uma das mais belas mansões estabelecidas aqui no bairro. A história desta mansão se confunde com a história de um grande cafeicultor paulista, Carlos Leôncio Magalhães, mais conhecido como Nhonhô Magalhães. Ele era um fazendeiro de café na região de Araraquara, onde também foi o fundador da Companhia de Estradas de Ferro Araraquarense. Possuidor de uma grande fortuna, ele viaja à Europa e, influenciado por tudo aquilo que era modismo na época, ele volta ao Brasil e resolve estabelecer a sua residência aqui, no bairro de Higienópolis. E manda construir essa linda mansão inspirada em castelos franceses. Toda essa arquitetura dotada de grande beleza, elegância, mas sobretudo uma mansão feita para receber pessoas. Esta era a ideia dele, criar aqui um lugar realmente de encontro da elite paulistana. Infelizmente, Nhonhô Magalhães não chegou a morar nem sequer um dia no imóvel. Haja visto que ele faleceu no ano de 1931 e a casa só foi concluída no ano de 1938. Ainda assim, a sua esposa, Dona Ernestina, e 5 dos seus filhos vieram morar na casa. A casa também marca algumas tragédias. 2 dos filhos que vieram morar aqui, na mansão, faleceram de maneira muito misteriosa. Um morreu afogado na própria banheira da casa e o outro morreu enforcado num lustre do salão de festas. Razão pela qual a família não demorou muito a sair da casa. Eles moraram aqui por apenas 11 anos. Mais recentemente, a mansão foi comprada pela administração do Shopping Pátio Higienópolis
e a vontade do Nhonhô Magalhães foi cumprida. Hoje a casa, que ele nunca morou, de fato se tornou um ponto de encontro, de eventos na cidade de São Paulo, né? A parte do corpo principal da mansão é usada como centro cultural e todo o porão da casa é usada para a realização de grandes eventos. A vontade do Nhonhô Magalhães está de fato cumprida. Ainda funciona aqui no bairro de Higienópolis uma das mais tradicionais instituições de ensino do Brasil, né? E também uma das mais antigas. No ano de 1895, as irmãs da Congregação Notre-Dame de Sion, uma organização religiosa que foi fundada na França, na cidade de Lisieux, no ano de 1840, vão comprar um terreno onde já havia o prédio onde funcionava um sanatório de Higienópolis, para construir e edificar uma escola especializada em educação de meninas, uma escola feminina. O Colégio Sion, ele formou várias gerações de meninas e moças da elite paulistana. Ele não era um colégio que só trabalhava conteúdos pedagógicos, mas era um colégio que principalmente ditava comportamentos. Tá? Então, os nobres, as pessoas mais ricas, colocavam as suas filhas para ter uma educação refinada no Colégio Sion. O colégio funciona até hoje. Hoje ele deixou de ser uma escola feminina, ele é uma escola mista, né? E se dedica ainda a uma educação católica e bastante clássica. O projeto da construção do prédio foi encomendado por um arquiteto icônico na cidade de São Paulo, Ramos de Azevedo. O complexo do Colégio Nossa Senhora do Sion é edificado em 3 partes. A parte central se trata do próprio colégio, onde estão as salas de aula. Do lado direito, nós temos o edifício que abrigava o internato, já que muitas dessas moças não moravam na capital. E do lado oposto, nós temos a igreja de Nossa Senhora do Sion, que segue um padrão único. Em todas as cidades onde existe o Colégio Sion, a igreja segue o mesmo padrão arquitetônico. Além do Colégio Nossa Senhora do Sion, o bairro de Higienópolis guarda instituições de ensino muito importantes, como, por exemplo, a Escola Americana, que deu origem à Universidade Mackenzie, que, aliás, é onde surgiu muitos esportes do Brasil se iniciaram na universidade, como, por exemplo, o basquete, que na década de 30 foi jogado pela primeira vez na universidade. Além disso, nós temos também a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que ocupa o centro universitário da Rua Maria Antônia. Além disso, nós temos um outro colégio muito tradicional que está estabelecido no bairro, que é o Colégio Rio Branco. O pioneirismo de Higienópolis não é só no passado, né? No ano de 1958, o arquiteto João Artacho Jurado vai estabelecer neste local um dos edifícios considerados na sua época, listado numa revista especializada inglesa, como um dos mais luxuosos edifícios para se viver no mundo. O Jurado ele consegue quebrar um tabu. Até então, morar em prédios de apartamentos, em edifícios de apartamentos, era alguma coisa voltada para a classe média. Milionários, ricos, a elite não vivia em prédios de apartamentos. O conceito que ele vai usar é o conceito do que nós conhecemos hoje como os edifícios de alto padrão. Além do apartamento, você tinha toda uma estrutura de serviços com piscinas, playground, também salões de festas, né, murais,
O prédio se utiliza de uma arquitetura modernista. Ele está integrado com a rua através de rampas de acesso. Nós temos também as marquises que usam pastilhas coloridas. Nós temos um terraço, né, com paisagismo, um jardim de inverno, grandes salões de festas integrados com a piscina. Ou seja, é como se você morasse numa mansão, só que num prédio de apartamentos. Outra curiosidade é que a cozinha e a área de serviço e os banheiros seguem um padrão para todos os apartamentos, mas toda a área social ela é modular. Então o próprio proprietário, quem fez a aquisição daquele apartamento, escolhia o tamanho dos cômodos e onde se colocavam as paredes, né? O edifício do condomínio Bretagne é ainda hoje um lugar muito procurado pela elite, tá? Ou seja, é um sonho de consumo morar num edifício. E realmente, a gente olhando para o conjunto, ele é muito harmônico, né? Ele é muito bonito e muito avançado para a época em que foi construído. As terras onde está hoje localizado o bairro de Higienópolis já eram conhecidas desde o início da fundação da cidade de São Paulo. Essas terras eram chamadas de Pacaembu, né? Na verdade era uma grande gleba que foi doada aos padres jesuítas da Companhia de Jesus. E eles localizavam da seguinte maneira: o Pacaembu do meio, onde está o rio, é onde hoje se encontra o próprio bairro do Pacaembu, onde está o estádio. Pacaembu de baixo corresponde ao que hoje é o bairro das Perdizes. E Pacaembu de cima é onde hoje está urbanizada a área de Higienópolis. O começo da ocupação dessas terras acontece depois da expulsão dos jesuítas do Brasil. Essas terras voltam para o fisco régio e são vendidas a particulares. Os primeiros a se estabelecerem nesta área era uma elite aristocrática que não queria morar na cidade propriamente dito, haja visto que eles eram pessoas das fazendas do interior paulista. Então eles vão estar nessa área de transição entre a cidade e o campo. E aqui eles estabelecem chácaras, né? Teve aqui em Higienópolis chácaras da família Lane, que existe a sede da chácara até hoje, como também da família Prado, como também da família Penteado. Nós estamos aqui em frente ao que foi a chácara da Dona Veridiana. Dona Veridiana era a matriarca da família Prado e aqui ela manda construir a casa-sede em grande estilo, uma casa de arquitetura francesa que está no centro da chácara e que hoje abriga o Yacht Clube de Santos. Nós não podemos jamais esquecer que São Paulo é a cidade que concentra o maior número de descendentes italianos fora da Itália. A razão pela qual a cidade sempre teve uma ligação muito grande com a sua colônia. É aqui no bairro de Higienópolis que no ano de 1958 o governo italiano vai comprar essa mansão, que foi propriedade de Oscar Rodrigues Alves, descendente do presidente Rodrigues Alves, né, presidente do Brasil. Nesta mansão se estabelece primeiramente uma organização voltada para a comunidade italiana, o Círculo Italiano, que depois, tempos mais tarde, se muda para o Edifício Itália, onde permanece até hoje. Saindo daqui o Círculo Italiano, a mansão se transformou no Consulado Geral da Itália, aqui na cidade de São Paulo. A mansão é um belo exemplar do estilo neoclássico em São Paulo. Nós podemos observar no pórtico uma entrada que lembra de fato os templos romanos, como também as colunas e as janelas que foram executadas em arcos romanos. Além disso, um outro detalhe muito típico do neoclássico é esconder o telhado, que foi executado no caso desta mansão numa platibanda de balaustrada. Mais recentemente, a mansão, este lindo exemplar de estilo neoclássico,
vai se transformar no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, um espaço dedicado exclusivamente à difusão da cultura ítalo-brasileira. A mansão chamada de Vila Penteado é de fato o maior marco da arquitetura Art Nouveau no Brasil. Em 1902, a família Penteado, um dos grandes fortunas de São Paulo, manda edificar aqui no bairro de Higienópolis uma área, uma chácara com uma grande sede, que se trata a casa-sede da chácara. Lembrando que os Penteados eram uma família de cafeicultores, portanto gente do universo rural. Eles queriam morar numa mansão, mas eles não queriam abrir mão do que era morar numa fazenda. Por isso que a chácara, que ocupava no passado todo o quarteirão, que vai desta rua até a Avenida Higienópolis, era dotada de pomares, de hortas, de cocheiras, de lagos para a criação de animais, ou seja, era como se morar numa mansão, mas da maneira que se morava numa fazenda. Essa construção, ela é um marco da arquitetura, mas também ela traz o início da ocupação por esta hierarquia da elite aqui no bairro de Higienópolis. Anos mais tarde, o lote foi desmembrado e a casa-sede do que foi a mansão Penteado, da Vila Penteado, vai ser doada à USP, que vai funcionar aqui por algum tempo a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da universidade. E hoje ainda é um centro universitário dedicado à pós-graduação. Além da arquitetura requintada, da tranquilidade e da segurança, Higienópolis promove ainda um grande parque gastronômico. Nós temos aqui várias opções de restaurantes com especialidades de comidas judias, de comidas do mundo inteiro, pizzarias famosas como a Pizzaria Veridiana, né? As famosas padarias, a Padaria Barcelona, que tem fama internacional, a Padaria Benjamin Abrão também, que tem uns quitutes maravilhosos. Os pães fabricados aqui no bairro são muito famosos, né? Muito requisitados, né? E degustados inclusive por turistas internacionais. Além de tudo isso, desses bares todos, restaurantes sofisticados, nós temos ainda também as livrarias, né? Points de exposições, né? Várias exposições acontecem em alguns centros culturais. O Museu de Arte Brasileira, instalado dentro da própria FAAP, também é um ponto muito interessante de cultura na cidade. Enfim, opções não faltam para a gente reviver o passado, um passado de glória através dos casarões, mas também aproveitar um pouco dessa qualidade de vida que o bairro emana, né? Um lugar bom para se viver, onde o que prevalece é o bom gosto. Venham conhecer Higienópolis e descobrir este outro lado da cidade.